Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 856. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 25 minutos da quinta-feira, 22 de maio de 2025, pelo horário de Brasília. Cá está a dupla de costume, Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Bastante tarifado, segue bastante tarifado. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos da política e da economia internacional das últimas horas. E começamos, Tanguy, com um fato de extrema gravidade que aconteceu em Washington, né? Nós tivemos aí o assassinato de 2 diplomatas israelenses. Tudo bem, Tanguy? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 856. Deixa aqui as boas-vindas a todo mundo que nos acompanha, pessoal aqui do chat do YouTube. Cada vez mais aleatório, uma loucura isso aqui. Não sei como é que a gente sobrevive com a quantidade de quinta série que aparece nesse chat. Deixa as boas-vindas também, pessoal, que nos acompanha no podcast. Sejam todos muito bem-vindos. E sim, Daniel, a gente teve hoje um fato bastante grave com 2 diplomatas israelenses que foram assassinados em Washington, a apenas 2 quilômetros da Casa Branca. A gente está falando ali sobre o coração da capital dos Estados Unidos. Então, na noite dessa quarta-feira, era tarde de quarta-feira aqui no Brasil, 2 funcionários da Embaixada de Israel nos Estados Unidos, o Yaron Litinsky e a Sarah Lynn Milgren, foram assassinados a tiros por um atirador solitário que aparentemente não tem ligação com grupos extremistas, mas o suspeito, na verdade, foi ele, não há muitas dúvidas disso, o Elias Rodrigues, de 30 anos, que foi preso no local e teria gritado "Free, Free Palestine" no momento em que cometeu os disparos, né? Ele atirou contra um grupo de 4 pessoas e 2 acabaram morrendo, eram por acaso um casal, né? Então eram noivos, iam enfim, se casar em breve. Naturalmente, Daniel, isso traz uma repercussão política bastante grande, né? Donald Trump, por exemplo, condenou o ataque como baseado, obviamente, em antissemitismo e pediu o fim do ódio e do radicalismo nos Estados Unidos. E o premier israelense Benjamin Netanyahu afirmou que a incitação da violência contra Israel tem um preço terrível e classificou o autor dos assassinatos, né, dos dois assassinatos, como um assassino antissemita. A gente sabe, Daniel, que instalações ligadas a Israel têm um nível de segurança bastante elevado, principalmente em momentos como esse. Então a segurança era bastante elevada ali no entorno, mas o evento tinha acabado, o evento tinha acontecido no Capital Jewish Museum, né, de Washington, então as pessoas estavam saindo e esses 2 diplomatas, portanto, foram mortos. Daniel, o primeiro comentário que eu quero fazer é que quando a gente fala sobre um ataque como esse, existe uma dificuldade muito grande de você antever, porque ele não era ligado a qualquer grupo radical, ele não tinha antecedentes criminais, ele era um cara de Chicago, né, natural de Chicago, que cometeu os assassinatos, entrou no museu, foi preso, e é muito difícil você imaginar, numa situação como essa, que um crime como esse possa acontecer. E o segundo comentário que eu quero fazer, Daniel, eu quero remeter à fala do Hussein Kalut, que nós entrevistamos hoje mais cedo. Tivemos hoje um Petit Convida com o Hussein Kalut. Hussein Kalut é um grande pensador brasileiro da política externa, de geopolítica. Então a gente teve uma conversa de cerca de 1 hora com ele hoje, que está no podcast, né? Acho que vale a pena a conversa. Na parte final, a gente falou sobre o Oriente Médio e eu achei muito lúcida a visão dele, que ele disse que de tudo que acontece no Oriente Médio, a raiz, o foco, né, o ponto principal está na questão Israel e Palestina. Enquanto isso não for resolvido, Daniel, a gente vai continuar tendo problemas como esses. A gente vai continuar tendo bombardeios israelenses contra Gaza, que já mataram quase 54 mil pessoas. A gente vai continuar tendo diplomatas israelenses sendo mortos nos Estados Unidos. A gente tem um problema que, enquanto não for encarado de frente,
de forma responsável, de maneira madura, de forma a resolver o problema de uma vez por todas, buscando soluções políticas, com elementos econômicos, com questões relacionadas a uma boa convivência, a construção de uma boa convivência, que eu não estou dizendo que ela é capaz de começar agora, mas que ela pode vir a acontecer algum momento lá na frente. A gente tem outros exemplos históricos que mostram que dá para solucionar desde que haja coragem, né? Isso tem que ser encarado com coragem. Isso não pode ser encarado da maneira belicosa, como vem sendo encarada, e, portanto, isso acaba culminando, né, em casos como esse, com o assassinato de 2 diplomatas israelenses em Washington, Daniel. Sou muito cético com relação à possibilidade desse último caso, a possibilidade de você deixar de ter ataques contra Gaza, de você deixar de ter ataques como esse. Me parece que essa é uma questão que está no meio ainda, né? Não está no início, claro, mas ela está longe do fim, e a gente tem que tentar imaginar, Daniel, e me entristece, né, imaginar que esse caminho não esteja sendo perseguido, né, ainda não esteja sendo percorrido da maneira adequada, para que a gente consiga deixar de dar esse tipo de notícia no início do Petit Jornal, Daniel. Tanguy, no dia de hoje, o governo argentino anunciou, através do seu porta-voz, o Manuel Adorni, que o Javier Milei vai assinar um decreto e vai enviar um projeto de lei ao Congresso com o objetivo de reduzir os controles e regulamentações sobre os dólares que os argentinos têm em casa. O Milei já tinha indicado, né, a intenção de flexibilizar as regras tributárias e os controles para permitir o uso de dólares não declarados, né, dólares que os argentinos têm ali embaixo do colchão. Eu sempre lembro aqui do Ariel Palacios nos contando numa edição do Petit Convida que todos os argentinos, sempre que podem, guardam dólares embaixo do colchão, sejam ali os trabalhadores mais humildes ou até os mais bem remunerados. De acordo com o ministro da Economia, o Luiz Caputo, a proposta autoriza a utilização desses recursos na compra de eletrodomésticos, veículos, imóveis, terrenos e outros bens sem a necessidade de oferecer qualquer tipo de explicação. Em entrevista recente, né, à TV argentina, o Caputo chegou a afirmar que os argentinos têm em casa algo entre 200 e 400 bilhões de dólares. Só para a gente ter uma ideia, o PIB argentino é estimado na casa de 600 bilhões. Portanto, o Javier Milei tem a expectativa de injetar uma grande quantidade de dólares em circulação, tem a expectativa de aumentar bastante o consumo através desses recursos e também tem a expectativa de dolarizar a economia argentina, né, Tanguy? Porque se você coloca mais dólares em circulação, o processo de dolarização em algum grau acaba avançando e é disso que se trata. É claro que os argentinos vão ter ali muito receio de utilizar esses recursos. Se você estiver diante de um contexto onde eles precisam dar muitas explicações, às vezes esse dinheiro já está guardado há bastante tempo, ou se houver algum tipo de tributação, e por isso o governo argentino está oferecendo ali uma saída. Olha, eu não vou fazer perguntas, tudo bem, não vou ter aqui maiores controles, contando que você utilize esse dinheiro aí para comprar esses bens que eu estou delimitando, isso vai impactar positivamente a economia e assim por diante. Só existe um problema nessa estratégia, Tanguy. Esses dólares são guardados em casa essencialmente para proteção. Você vai realmente tirar esses dólares de proteção e vai colocá-los em consumo? Em algum grau isso até é possível, mas me parece que a gente tem que considerar a possibilidade de muitos argentinos simplesmente dizerem não, vou continuar guardando os meus dólares, obrigado pela oportunidade, governo Javier Milei, mas não quero continuar tendo esses dólares para me proteger da inflação, para me proteger da instabilidade econômica que a Argentina apresenta, para me proteger realmente de uma série de situações que podem ocorrer. Essa seria a demanda que o Keynes chama de demanda precaucional, quer dizer, você retém moeda, você entesoura moeda para fins de precaução, para se proteger das incertezas do dia a dia, que no caso da Argentina, são muitas incertezas e isso pode ser aí um limitador para que essa estratégia seja bem sucedida.
O governo argentino, no entanto, segue muito otimista, acredita que isso pode impactar violentamente no crescimento econômico, pode gerar um aumento de demanda substantivo e pode trazer aí impactos de maior envergadura. Vamos acompanhar, mas é um movimento importante do Milei para tentar gerar crescimento e, ao mesmo tempo, colocar mais dólares em circulação numa economia onde os dólares são extremamente escassos e, aliás, esse é um dos grandes problemas da Argentina, a dificuldade de gerar dólares em quantidade suficiente para honrar os seus compromissos em moeda forte. Agora, Daniel, não rola com isso aí uma certa legalização da lavagem de dinheiro, não? O cara que tinha dólares em casa e agora, eventualmente, pode ser por uma série de motivos, pode ser motivos absolutamente lícitos ou não, e o governo está dizendo que, olha, beleza, vai estar tudo perdoado, tudo certo. É uma grande oportunidade também para você lavar dinheiro, né? Inclusive, você pegar pesos, comprar dólares no mercado paralelo e falar assim, opa, já tinha, tá tudo certo, ninguém vai me fazer pergunta. Não rola isso, não? Com certeza, é uma possibilidade. Aliás, não é a primeira vez, nem na Argentina, nem em outros países, no próprio Brasil, que esse tipo de oportunidade é oferecida por governos, né? O Brasil não tem muito tempo, ofereceu algo semelhante para quem tinha contas no exterior. Então era mais ou menos o seguinte, olha, me conta que você tem esse dinheiro no exterior, declara aqui para a Receita Federal e eu não vou exigir maiores explicações, tá? Pode ser? Não vou tributar também e tal. O que acabou acontecendo no caso do Brasil é que um pouco mais à frente começaram a surgir propostas de tributação. Agora que você me contou que tem esse dinheiro, vamos ter que te tributar, né? Por conta justamente de uma declaração que foi oferecida. No caso da Argentina não seria bem assim, porque o dinheiro seria imediatamente utilizado em consumo, mas sim, você tem toda a razão, oferece uma oportunidade para lavar dinheiro, para branqueamento de capitais, né, para uma situação nesse sentido, na medida em que você tem uma oportunidade como essa. O argumento que os governos utilizam em situações como essa é do pragmatismo. Cara, pode acontecer, mas me parece que existe um objetivo maior que está sendo buscado, que está sendo alcançado. A gente vai ter esse efeito colateral, mas é um efeito colateral que eu estou disposto a aceitar em função de um objetivo maior. Até porque lavar dinheiro todo mundo vai conseguir, né? Pode demorar, mas vai acabar conseguindo, enfim. Esse é um argumento que o governo muitas vezes utiliza, quer dizer, vai acontecer a lavagem, então pelo menos que a gente coloque esse dinheiro em circulação de maneira mais regular. Perfeito. Daniel Souza, quero lembrar aos nossos ouvintes que nós somos parceiros da Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil, e nesse mês de maio agora, a Alura está comemorando 12 anos. E ela quer dar um presente, Daniel, para quem desbrava o mundo tech, para quem se aprofunda, se reinventa, para quem tenta, de fato, avançar na sua carreira, na sua vida pessoal, utilizando a tecnologia, não apenas como usuário, né, mas também como um entendedor e, eventualmente, como até um desenvolvedor de soluções tecnológicas, né? Isso a Alura é excelente para te colocar exatamente nesse mundo. E com isso, Daniel, agora entre os dias 12 e 23, ou seja, Daniel, está gravando esse episódio aqui no dia 22, é até amanhã, tá? A Alura vai liberar descontos que podem chegar a 28% nas matrículas, tá? Então dá uma olhada lá, clica no link que está na descrição desse episódio. Os descontos podem chegar a 28%, normal é 15%. Eventualmente 20%, agora são 28%, não perca essa oportunidade, e dos dias 19 a 23, ou seja, só tem mais amanhã, vai ter uma série de lives sobre as profissões do futuro, com um mergulho aprofundado nos temas e áreas que estão transformando o mercado e as carreiras de tecnologia. Já falei isso aqui uma vez, falo de novo, nunca poderia imaginar, alguns anos atrás, que eu ganharia vida na internet, né? A minha profissão atualmente, seja como professor, seja no podcast, seja no YouTube, é na internet. Isso é uma profissão, de fato, do futuro, e sabe, sei lá, quantas profissões mais ainda vão surgir. A Alura quer falar exatamente sobre isso. Não perde a oportunidade, não. O link está na descrição desse episódio. Até 28% de desconto e mais uma série de lives para você. Vai lá na Alura, não perca essa oportunidade. Pois é, Tanguy, essa necessidade de conhecer um pouco mais de tecnologia nos levou, né, a sermos alunos da Alura. Gente, fica aqui a nossa recomendação. Vai lá, clica no link que está no descritivo. Tenho certeza que você vai gostar demais. A Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil. Tem uma plataforma encantadora, com muitas possibilidades, cursos dos mais diferentes níveis. Vai lá,
a Lura efetivamente vai te encantar também, e o letramento tecnológico é algo absolutamente incontornável para qualquer profissional nos dias de hoje. Daniel Souza, eu queria falar sobre uma região que eu acho que nunca apareceu no Petit Jornal, viu? A gente tem aqui quase 10 anos de podcast e eu acho que eu nunca falei sobre as Ilhas Maurício, né? E particularmente sobre uma parte das Ilhas Maurício, que são as Ilhas Chagos, tá? Então eu acho importante falar, porque a gente teve uma decisão importante por parte do governo britânico. Isso foi anunciado hoje pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. Tanguy, contextualiza um pouquinho melhor, acho que vale a pena dizer onde são as Ilhas Maurício, etc. Acho que Vou fazer essa contextualização. Primeiro eu vou trazer a notícia e eu trago a contextualização. Então, o governo, Daniel, do Keir Starmer, anunciou hoje a assinatura de um acordo histórico com as Ilhas Maurício, que prevê a transferência de soberania das Ilhas Chagos, que estão com o Reino Unido, para as Ilhas Maurício. As Ilhas Maurício, Daniel, elas são um arquipélago que está no Oceano Índico. Se você pegar o mapa aí, está um pouquinho ao sul da Índia. E é uma região estratégica porque está no meio do Oceano Índico, então dá um acesso relativamente fácil ao continente africano, ao sul da Ásia, à Oceania. Não por acaso, Daniel, você tem uma base militar, uma base aérea britânica e norte-americana exatamente nas Ilhas Chagos. Então, a gente está falando sobre um arquipélago de cerca de 60 ilhas, que foi um território francês até 1815. Em 1815, esse domínio passa para o Reino Unido, né? A gente está falando ali sobre a derrota francesa, né? A derrota de Napoleão Bonaparte. Então, o Reino Unido fica com essas ilhas a partir de 1815, e você tem um movimento ali de busca por independência. As Ilhas Maurício finalmente vão se tornar independentes do Reino Unido como país no ano de 1968. Porém, os britânicos vão manter uma parte das Ilhas Maurício, que são exatamente as Ilhas Chagos, como parte do território britânico. Na verdade, vão chamar as Ilhas Chagos de território britânico. Inclusive, vão criar uma base aérea, que é a base Diego Garcia, que vai ser dividida entre o Reino Unido e os Estados Unidos, que vai basicamente desalojar a população das Ilhas Chagos. Olha, sinto muito, eu sei que você mora aqui, eu sei que sua vida toda foi feita aqui e tal, sinto muito, mas você vai ter que sair daqui, porque esse território não é das Ilhas Maurício, esse território ficará com o Reino Unido para a construção de uma base. A base se chama Diego Garcia. E aí você começou a ter uma movimentação ao longo dos últimos tempos, Daniel, na verdade, assim, desde 1968, as Ilhas Maurício demandam, né, pedem, tem um pleito pelas Ilhas Chagos, nada mais justo. As Ilhas Chagos são das Ilhas Maurício, mas você tinha ali uma ocupação britânica. E ao longo dos últimos tempos você tem um avanço desse pleito, e as Ilhas Maurício foram, inclusive, para a Corte Internacional de Justiça, né, o órgão jurídico da ONU, para pedir, falou, olha, o Reino Unido tem que entregar essas ilhas, como é que vai ser? E o Reino Unido começou, desde o ano passado, uma negociação com as Ilhas Maurício para finalmente resolver a questão. E hoje, finalmente, o governo do Keir Starmer anunciou que chegou a um acordo com as Ilhas Maurício. Qual é o acordo? As Ilhas Chagos voltam a ser das Ilhas Maurício. Aliás, pela primeira vez, desde que as Ilhas Maurício são independentes, então as Ilhas Chagos passam a ser de soberania das Ilhas Maurício. Mas foi feito um acordo e a ilha de Diego Garcia, que é a maior ilha das Ilhas Chagos, né, essa parte das Ilhas Maurício, elas vão permanecer sob domínio britânico para que você possa manter a base lá em Diego Garcia, a base anglo-americana. O contrato que foi assinado, Daniel, estabelece um arrendamento anual de 120 milhões de euros anuais. Então, o arrendamento anual, óbvio, né? Então, todo ano, 120 milhões de euros serão pagos pelo Reino Unido às Ilhas Maurício, e é um contrato que dura 99 anos. Houve uma série de medidas, Daniel, para tentar impedir que esse acordo fosse feito, né, principalmente pessoas das Ilhas Maurício, né, nacionais das Ilhas Maurício, que dizem, olha, eu sou aqui de Chagos e eu quero voltar para a ilha de Diego Garcia. Por que a ilha de Diego Garcia vai ficar com o Reino Unido? Como é que vai ser isso e tal? Mas acabou sendo derrubado pela Justiça Britânica, finalmente foi assinado, o que, aliás, foi aplaudido, inclusive, pelo Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, que comemorou, né, elogiou o acordo e comemorou
a possibilidade de se continuar com um ativo estratégico vital. Uma frase que foi muito dita, aliás, pelo governo britânico, é que é exatamente essa base de Diego Garcia que permitiu que os Estados Unidos, e o Reino Unido, naturalmente, muitas vezes fizessem operações no Afeganistão e no Iraque para combater o terrorismo, aquela coisa toda. Então, Daniel, a gente tem finalmente a solução, pelo menos até esse momento a solução é essa, a solução de que as Ilhas Chagos passam a ser de soberania das Ilhas Maurício, as Ilhas Maurício passam a ser, de fato, né, a dominar, a ter as Ilhas Chagos para si, mas a maior das Ilhas Chagos, Diego Garcia, vai continuar tendo uma base militar anglo-americana e as Ilhas Maurício serão pagas para isso. Então, vamos acompanhar, Daniel, vamos ver se isso de fato vai se concretizar, mas aparentemente é a solução que foi encontrada pelas Ilhas Chagos, pelo Reino Unido e, como parte interessada, pelos Estados Unidos, Daniel. E é interessante, Tanguy, porque as Ilhas Maurício ficam ali a leste de Madagascar, né, no Oceano Índico, como você muito bem colocou, e é um país considerado africano. Aliás, faz parte da União Africana, embora seja um país ali que já tem traços mais relacionados ao Oceano Índico e ao continente asiático. Aliás, é um país onde a religião majoritária é o hinduísmo. É um país que tem um PIB per capita levemente acima do PIB per capita brasileiro. Vive basicamente do setor de serviços, tem muito turismo proporcionalmente ao tamanho do país. Também muitos serviços financeiros, porque as Ilhas Maurício são um paraíso fiscal e, consequentemente, acabam trazendo muitos recursos, atraindo muitos recursos para aquela região e, consequentemente, você tem uma economia relativamente desenvolvida, ainda mais quando você compara com a média dos países do continente africano. Tem que uma atualização em relação a uma pauta de ontem. Nós tivemos a aprovação na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos da One Big Beautiful Bill, aquela legislação sobre a qual nós falamos ontem aqui no Petit Jornal, uma legislação que deve ter, de acordo com próprios órgãos governamentais, segundo o secretário, mais especificamente o escritório de orçamento do Congresso, deve ter um impacto de algo em torno de 3,8 trilhões de dólares na dívida do governo americano ao longo dos próximos anos. E a lei foi aprovada de maneira muito apertada, Tanguy. A lei foi aprovada por 215 a 214. Nós tivemos aí todos os democratas votando contra e 2 republicanos também votando contra, depois de intensos debates. E o interessante é que esses 2 republicanos que votaram contra argumentaram justamente preocupações com a questão fiscal, que sempre foi uma questão importante para os republicanos. Os republicanos sempre se colocaram ali como defensores da questão fiscal, do equilíbrio das contas públicas, acusavam os democratas de serem perdulares e tal, mas o que a gente está observando é que com o Trump tudo acaba sendo um pouco diferente. Esse partido republicano é bem diferente do que já foi no passado. De qualquer maneira, a gente está falando de uma lei que permite aí uma série de desonerações, como nós vimos ontem, né? Traz isenções, inclusive para alguns recebimentos, como é o caso das gorjetas, que nos Estados Unidos são muito importantes e passariam a ser isentas. E você tem também aumentos de gastos na contratação de guardas de fronteira. Olha que coisa meio... às vezes pode parecer um pouco desconexa, né, dentro de uma peça que tem por finalidade reduzir impostos, mas foi algo que foi incluído nesse projeto e foi considerado importante para uma parte dos republicanos que acabaram pedindo esse tipo de medida para que o projeto fosse apoiado. Vamos acompanhar, mas o impacto sobre o endividamento do governo americano não vai ser pequeno. Isso deve trazer consequências para juros, deve trazer consequências para a inflação dos Estados Unidos e acaba fortalecendo essa percepção que nós vimos na semana passada com o rebaixamento da nota de crédito do governo dos Estados Unidos, que a questão fiscal nos Estados Unidos não está resolvida e nem está sendo encaminhada para qualquer tipo de solução.
Daniel, como último comentário aqui, como última pauta de política internacional, eu queria trazer a Romênia. Nós tivemos a eleição na Romênia, que aconteceu no último domingo. Então, só para a gente conseguir ter um contexto, né, do que aconteceu no último domingo e o que aconteceu hoje, né, que é o motivo que eu trago essa pauta aqui, a gente teve o primeiro turno das eleições, que aconteceu no início de maio, em que nós tivemos uma vitória do candidato da extrema-direita, né, o Jorge Simion. Ele obteve 40,9% dos votos no primeiro turno, contra 21% do prefeito de Bucareste, né, que é o Nikos Ordan, né? Então ele teve praticamente o dobro dos votos do outro candidato, né? Então o candidato da extrema-direita, o Nikos Ordan, Daniel, ele tem um perfil ali europeísta, um negócio um pouco mais liberal e tal, mas com uma resistência exatamente a esse projeto do Jorge Simion, que é uma lógica bem mais pró-Rússia, anti-OTAN, hostil ao Ocidente, né, hostil ao restante da Europa. Porém, no segundo turno, o Nikos Ordan, que foi o que ficou em segundo lugar, com metade dos votos do seu opositor, ele finalmente venceu, e venceu com uma margem razoável, né? Ele conseguiu 53,6% dos votos contra 46,4% do Jorge Simion. Então a gente está falando aí sobre 829 mil votos de diferença, não é pouca coisa, a gente está falando sobre um país que tem cerca de 19 milhões de habitantes, então quando a gente fala sobre 829 mil votos é bastante. O fato, Daniel, é que o Jorge Simion ele foi para a justiça para pedir a anulação, porque disse que nessa eleição tinha havido uma interferência da França e de Moldova. Porra, Daniel, precisa acusar Moldova, coitado, de ter algum tipo de interferência aí. Que tem uma relação forte com a Romênia, né, Tang? Tem uma influência romena forte em Moldova. Exatamente. Na verdade, Daniel, o Jorge Simion, ele é um cara que diz, inclusive, que a Romênia tinha que anexar determinadas partes de Moldova. Moldova é a antiga Moldávia, né, Daniel? Você dá para ser Moldávia em nossos corações, mas eles mudaram, pediram para ser chamado sempre de Moldova, estamos respeitando aqui. Mas o Jorge Simion diz que, olha, a Romênia tem que pegar parte aí da Ucrânia, tem que pegar parte de Moldova e tal. Quero lembrar que nós tivemos uma eleição anulada no ano passado. Em dezembro do ano passado, uma eleição da Romênia foi anulada porque um candidato, não foi o Jorge Simion, foi um outro candidato, ele conseguiu uma vitória no segundo turno e a justiça anulou porque disse que tinha provas concretas de interferência russa. Tá? Que a Rússia teria interferido e mexido completamente no resultado da eleição. Nós tivemos a anulação e nesse mês de maio agora, portanto, nós temos a segunda eleição. Então tivemos o primeiro turno, o segundo turno e, portanto, a justiça negou, Daniel, a justiça manteve o resultado da eleição. Portanto, tivemos a confirmação de Nikos Ordan, né, era prefeito de Bucareste, agora, portanto, presidente do país, como o novo eleito para comandar a Romênia, Daniel. Tang, vamos para a geleia da Shakira de hoje? Vamos lá, Daniel Souza, me conta, o que aconteceu na geleia da Shakira de hoje? No dia de hoje fica aqui uma homenagem à Universidade Harvard, Tang, que foi proibida de matricular estudantes internacionais, estudantes estrangeiros pelo presidente Donald Trump. Veja você, Tang, a Universidade Harvard não está se curvando aos desígnios de Donald Trump. Pois bem, nessa semana viralizou uma notícia que diz o seguinte: a Universidade Harvard, Tang, descobriu que uma cópia da Magna Carta que eles compraram no ano de 1946 pela bagatela de $27 é, na verdade, um exemplar original, Tang, original. Né? Pesquisadores britânicos analisaram o documento e chegaram à conclusão de que a Magna Carta que a Universidade Harvard tem não é uma cópia, ela é de verdade. A Magna Carta acaba sendo um documento de fundamental importância, ainda mais para uma universidade que tem uma super escola de direito, né? Acaba sendo um documento que, num certo sentido, inaugura a modernidade de um Estado que teria ali limitações no seu poder, né? Limitações no seu arbítrio. A Magna Carta, nesse sentido, tem um simbolismo importante, e a Universidade Harvard, veja você, atirou no que viu, acertou no que não viu, e acabou comprando aí uma cópia que, na realidade, era um exemplar original, um exemplar verdadeiro. Claro que existem alguns exemplares originais, não é o único, mas um deles está na Universidade Harvard. Ainda não demos essa sorte, Tang, de chegar ali num sebo, comprar uma cópia de alguma coisa e depois descobrir que a cópia, na realidade, é um original.
Daniel, e tem um simbolismo muito grande isso, né? Porque essa notícia, ela saiu essa semana agora, e hoje, né, como você lembrou, o Trump impediu que, né, na verdade, estabeleceu basicamente que Harvard não pode mais matricular estudantes internacionais. A gente sabe que Harvard é uma universidade de renome mundial, ou seja, tem gente do mundo inteiro que se dispõe, que quer ir para Harvard, e essa é uma das grandes forças da universidade. E nessa semana, Daniel, em que o Donald Trump toma uma medida que me parece claramente inconstitucional, você encontra, né, na verdade, a cópia, que na verdade não é uma cópia, né, a versão original, que está exatamente em Harvard, né? É como se fosse um recado para Donald Trump que, por mais que ele esteja rasgando, né, as leis americanas, porque é isso que está acontecendo, né, gente? Não tem muita dúvida disso. Ele vai, pouco a pouco, utilizando a força que ele tem, né, a verborragia dele, o uso das redes sociais, né, mensagens fortes, mensagens simples e tal, e ele vai alargando os espaços e vai rasgando a lei, né? E de repente Harvard descobre um original que foi comprado por $27 há anos atrás. Então tem um simbolismo muito interessante, né, quando a gente fala sobre isso. E esse é um grande tema dos Estados Unidos hoje, né? O que as universidades vão fazer? Tem universidades que estão fazendo o jogo do governo americano. O que você quer que eu faça? Eu faço. Pelo amor de Deus, só não corta meus fundos e tal. E a Harvard é uma universidade que não tem feito isso, né? E tem sofrido as consequências exatamente de Donald Trump ultrapassando todos os limites institucionais do país. Esse simbolismo é demais, né? Porque a Magna Carta é justamente um documento que marca o combate ao arbítrio, né? João I, conhecido como João Sem Terra, acabou sendo obrigado, o rei da Inglaterra, a assinar esse documento, que era um documento que na prática limitava os seus poderes. Veja você. E aí nós temos um momento onde o presidente dos Estados Unidos talvez esteja precisando dar uma estudada na Magna Carta e entender que você não pode ser um líder com poderes absolutos, que isso não faz bem. E os Estados Unidos chegaram onde chegaram justamente por limitar poderes de presidentes. A gente está falando do século XIII, né, Daniel Souza? Não 1215. É de ontem, né? 1215, pois é, século XIII. Então é realmente um negócio impressionante você ter comprado isso por $27. Daniel Souza, deixa aqui com isso o nosso agradecimento. Esse é o último bate-papo da semana e a gente volta na segunda-feira. Amanhã não teremos o Petit Invest, a gente vai estar numa agenda em São Paulo. Fica aí o abraço para os nossos amigos paulistas e paulistanos, né? Será um prazer se a gente se esbarrar por lá, mas deixa aqui o agradecimento e o convite, né? Se você quer saber mais sobre temas de política internacional, se te interessa, se te encanta, se esses temas fazem a sua cabeça rodar e você quer saber mais de história, mais de política, mais de economia, acessa lá peticursos.com.br e dá uma olhada no catálogo de cursos que a gente tem por lá. Tenho certeza que vários dos cursos que estão lá vão te interessar muitíssimo. Vem com a gente, peticursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, nosso abraço, nosso muito obrigado a cada um de vocês. Petit é uma mídia pequena, não tem nenhuma produtora por trás, nenhum conglomerado por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante. E fica também o convite, se você ainda não é nosso apoiador, nossa apoiadora, considere se tornar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix para apoiar o Petit Jornal, uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit. Você pode, inclusive, ativar o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Segunda-feira estamos de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.